Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. E hoje nós vamos de simulado de conhecimentos pedagógicos. Bora lá estudar! Vamos para a nossa primeira questão. Primeira questão de 2007, da banca CESP-Sebrasp, Tribunal Superior Eleitoral, Analista Judiciário, Pedagogia. Acerca das diversas, olha só, tendências pedagógicas, assinale a opção correta. Bem, a gente vai assinalar a opção correta, né? Considerando aí as tendências pedagógicas, mas você está recordada do que é tendência pedagógica? Olha, a gente tem que pensar da seguinte maneira. A prática educativa, ela vai explicar como que a educação se comporta na sociedade. E daí ela pode ser categorizada como uma educação que seja aí para redenção, uma educação que seja para a reprodução ou uma educação que seja para a transformação social. Então, diante aí dessas possibilidades, né, as tendências, elas permitem uma compreensão da educação não só como uma prática do dia a dia, né, uma prática educativa, mas também como uma compreensão filosófica, como um paradigma, né, do seu próprio significado e uma compreensão, evidentemente, política da sua própria ação. Bem, e aí nós temos duas vertentes denominadas dessa maneira pelo José Carlos Libânio, né? Então temos as liberais, ó, as liberais, tá? E quais são as tendências liberais? Elas, para a tendência liberal, a escola, ela não considera as diferenças entre as classes sociais e ela forma as pessoas para atender a demanda da sociedade. Então, a educação aí, ela tem uma função muito clara, né? Que é o quê? Atender a demanda do mercado, atender a sociedade para que aquelas pessoas ocupem os seus respectivos lugares na sociedade, para manter as coisas da maneira como elas estão. Tudo bem? Bom, dentro das liberais, a gente tem um grupo, o grupo das tradicionais, ó, tradicional. É o grupo da educação tradicional. Qual é esse grupo? Ora, a educação jesuítica é uma educação tradicional. Ela foi a primeira que veio aqui para o Brasil e está até hoje, viu? Se a gente olhar por aí nas escolas, você vai encontrar muito de educação tradicional. E ela é tradicional e ela tem algumas características, né? A educação tradicional é pela repetição de exercícios, ela exige a memorização, né? Enfim, ela tem aí esse jeito de ser, né? O conhecimento, ele é transmitido para o aluno, enfim. Nós temos também dentro das liberais, e detalhe, gente, essas liberais, ela tem a ver, olha, a ligação com o mercado, com a economia, tá? E não com alguma conotação aí de democrático, tá? De liberal, de democrático, não é isso, ok? Bem, a gente tem aí as tradicionais, dentro das liberais, né? Mas a gente tem também uma chamada assim, olha, renovadora, renovadora, renovadora progressiva ou progressivista, tá? É uma educação centrada no aluno. E ela considera o aluno uma pessoa assim curiosa, uma pessoa ativa e que deve desenvolver o autoaprendizado, ou seja, que tem que desenvolver a autonomia aí para estudar. O professor, nesse lugar de renovadora progressivista, ele está aí como um facilitador desta aprendizagem, ok? Bem,
E aí, a gente não tem só essas duas dentro da liberal, né? Tem a renovadora e tem a tradicional, mas nós temos também outra renovadora. É a renovadora não diretiva. Vou escrever aqui embaixo, tá? Ó, continuando aqui das liberais. Ó, vou botar um L aqui de liberais. Então, a gente tem a renovadora não diretiva. Não diretiva, por quê? Ela não vai direcionar. Ela está centrada no aluno, mas ela tem inclusive os princípios ali do movimento da escola nova. Ela vai formar atitudes, ela se preocupa muito mais com a parte psicológica do que com os aspectos sociais, né? Ou mesmo de desenvolvimento ali como um aspecto pedagógico, né, de um desenvolvimento mais didático, né, mais pedagógico. E a gente tem a outra e última, né, porque são 4 dentro das liberais, são 4, a gente tem também a tecnicista, tá? A outra vertente aí da liberal é a tecnicista. A vertente tecnicista coloca o aluno como um depositário de conhecimentos, o professor é o especialista, veja bem, ele é o especialista naquele assunto, tá? Não importa se ele não tem muita didática, muito jogo de cintura pedagógico, não. Ele tem que ser um especialista no assunto. Na verdade, ele atua ali como um aplicador de manuais, né? A prática ali é extremamente controlada para formar para um sistema produtivo, né? Então, a tecnicista tem aí essa característica forte, né? Bom, por oposição à tendência liberal, nós temos, olha, vou até fazer um risco aqui para separar, ó, nós temos a progressista, tá? A progressista. A progressista é uma pedagogia que vai analisar de forma crítica o quê? A sociedade. E aí ela vai colocar a educação como uma via de conhecimento da realidade sociohistórica, né? E também como uma possibilidade de transformação da sociedade, tá? Então ela enxerga aí esse potencial da educação como transformadora. Político, né? Tem essa vertente aí, político, e detalhe, né? Político não é partidário, tá? E ao mesmo tempo que é político, é também pedagógico. E da vertente progressista, nós temos 3 vertentes, né, que dela emanam. A primeira dela, né, pode ser a libertadora, ó. Libertadora. O que te lembra libertadora, né? Educação pela autonomia, Paulo Freire, né? Então é a libertadora, associa aí com o nome de Paulo Freire, porque ele também fala de transformação, enfim. Essa tendência libertadora, ela vincula a educação com a luta e organização de classe do oprimido, né? Onde o saber mais importante é aquele saber que o estudante traz, né? É aquele saber que vai transformar, porque vai vincular a educação a essa luta, né? Essa luta de classes, e para que esse estudante se enxergue de uma maneira crítica, reflexiva, como o oprimido nessa sociedade de classes, né? E aí passa a ter uma consciência da realidade em que ele vive. Aí, além disso, né, tem uma busca por trás disso tudo, né, muito forte de transformação social,
que é essa condição de libertar, por isso essa vertente libertadora, né? De libertar através dessa elaboração, dessa consciência crítica, que vai organizando desta forma, né? Os estudantes para que eles entendam o nosso sistema de organização de classes sociais. E aí, o ponto central da libertadora, né, é essa discussão desses temas sociais, desses temas econômicos, desses temas políticos. E o professor ele vai atuar de maneira dialógica com os estudantes e ele vai coordenar as atividades, já que não há alguém que saiba mais, mas as pessoas têm saberes diferentes e ele, professor, vai construir saberes e conhecimentos junto com os estudantes que ele tiver ali no grupo. Bem, nós temos aí dentro das progressistas também uma outra vertente que é a libertária. Ó, tem a libertadora, mas também temos a libertária. E a tendência libertária, ela representa uma transformação de personalidade nesse sentido de libertação, né? Nesse sentido libertário, como se fosse algo autogestionário, né? Onde esse saber sistematizado só vai ter importância se ele for possível de ser posto em prática, como se ele pudesse utilizar ali imediatamente, tá? E a última tendência que a gente tem dentro da vertente progressista é a sociocrítico, né? É a vertente, você pode chamar também de crítico social dos conteúdos. Então, vamos lá, ó. É a crítico social, né, dos conteúdos. Bem, essa crítica social dos conteúdos, né, ela foi bastante fortemente identificada aqui no Brasil, na educação, né, no final dos anos 70, e vai aí priorizar, né, trocar o foco, né, o foco passa a ser a realidade social com aquilo que se está aprendendo, com aquilo que se está vivendo, né, dentro da escola, mas também dentro da sociedade. E aí, esse conhecimento histórico, ele passa a ser contextualizado e vai dessa maneira formando e constituindo aí, né, a parte da educação dos educandos para o mundo adulto, né, com essa participação mais organizada, mais ativa na sociedade, começando por dentro da escola, né, mas dessa forma mais democrática, né, de exercício da cidadania, por meio também da aquisição de conteúdos, mas também pela socialização em si. E a crítica social dos conteúdos acaba sendo aí como que o professor, como que um mediador entre os conteúdos e os estudantes, proporcionando aí ensino e aprendizagem, onde o estudante é o centro das atenções, né? Ele é o centro de importância dentro desse processo de ensino e aprendizagem, e os conhecimentos eles vão sendo construídos pela experiência pessoal, que também não vai deixar de ser, né, uma experiência subjetiva. Belezinha? Bom, falamos aí então um pouquinho de cada uma das tendências e vamos lá, né? Ok. Olha, alternativa A pedagogia libertária tem como princípio instrumentalizar o indivíduo para a participação organizada e ativa na democratização da sociedade por meio de conteúdos com forte significação, né, humana e social. E aí, de tudo isso que eu falei agora,
Vocês acham que realmente a libertária está aí como um princípio, né, de instrumentalizar, de oferecer ferramentas para o indivíduo, né, para ele ter essa participação ativa na democratização? B. A pedagogia, aqui ó, a pedagogia progressista libertadora é caracterizada por considerar a realidade como mediadora do processo de aprendizagem, que é significativa apenas se for resultado de uma aproximação crítica desta realidade. E aí, você acha que a libertadora tem esse potencial, né, de proporcionar aí essa aproximação crítica do estudante com a realidade, né? E aí? C. A pedagogia liberal, renovada, progressivista, afirma que o papel da escola é formar atitudes e mudar internamente o indivíduo. A educação é vista, então, como um ato interno. E aí? E D. A pedagogia liberal tecnicista valoriza a ideia de aprender fazendo, por meio de atividades experimentais de pesquisa e de solução de problemas, garantindo desta forma o controle do comportamento individual em relação aos objetivos pré-estabelecidos. E aí, o que é que você considera das suas reflexões, disso que tudo que eu falei agora a respeito das vertentes, né, liberais e progressista? E aí, quais são as suas considerações? Vou te dar uns segundinhos aí. E aí, podemos? Tudo bem? Já fez aí suas reflexões, já fez suas anotações, rascunhou a possibilidade? Vamos corrigir? Ó, vamos lá. A pedagogia libertária, tá? Libertária é da vertente progressista, né? Ó, a libertária que tem a ver com a escola nova, o movimento da escola nova, né? Tem como princípio instrumentalizar o indivíduo para a participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio de conteúdos com forte significação humana e social? Não, tá? Não é por meio de conteúdos com forte significação humana ou social, tá? Mas pela educação da personalidade das pessoas. Tem muito de Carl Rogers aí, né? Porque vai formar o educando para a autogestão, para que ele possa ter um uso prático ali já imediato, para que ele, a autogestão, né? Para que ele mesmo possa ali colocar em prática. Belezinha? Vamos para B? Ó, então a A não é a nossa alternativa, né? Possível. Bem, a B. A pedagogia progressista libertadora, Paulo Freire, né? Libertadora é caracterizada por considerar a realidade como mediadora do processo de aprendizagem, que é significativa apenas se for resultado de uma aproximação crítica dessa realidade. E aí, está correto ou incorreto? Tá perfeito, né? Tá perfeito, exatamente traduzido aí, né, o pensamento do Paulo Freire, que a educação, ela vai atuar na realidade e ela vai aproximar de uma maneira crítica os educandos desta realidade que eles estão vivendo. Então, ao que tudo indica, é a nossa alternativa correta, mas vamos ver a C e a D ainda. Vamos lá. C. A pedagogia liberal, ó, dos liberais, tá?
renovada, progressivista, afirma que o papel da escola é formar atitudes e mudar internamente o indivíduo. Será que é mesmo? A educação é vista então como um ato interno. Será que é progressivista quando coloca lá o aluno como um ser ativo, como proporcionando uma autoaprendizagem e o professor como um facilitador? Você acha que a educação, então, é um ato interno? Não, né? Então, invalida a nossa questão, então também realmente não é a C. Vamos ver a D, no que ela tem de errado? Olha, a pedagogia liberal, mas dessa vez é o quê? A tecnicista. Ela valoriza a ideia de aprender fazendo. Mais ou menos, né? Por meio de atividades experimentais, de pesquisa, de solução de problemas. A tecnicista está procurando solução de problemas? Não. Ela está procurando pesquisas? Não. Atividades experimentais? Tenho lá minhas dúvidas, tá? Garantindo desta forma o controle do comportamento individual em relação a objetivos pré-estabelecidos. Ora, a tecnicista, ela quer instrumentalizar o educando para o mercado de trabalho. Então, é um treinamento, né? O professor, ele não precisa ter muito conhecimento de estratégias, de metodologia, de didática ou de pedagogia, mas ele tem que conhecer muito bem aquele assunto, porque ele vai trabalhar fundamentalmente como se ele estivesse lidando ali com os estudantes, né? E intermediando ali um manual de instruções, um manual técnico de instruções. Beleza? Então, também não é a nossa alternativa. E aí é logo a primeira questão, gabaritou quem assinalou a alternativa B. Opa, olha aqui, alternativa B. De bora lá, que as coisas estão caminhando bem. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, olha, é de 2023, da banca Amaúque, Prefeitura de Irani, lá no interior de Santa Catarina, prova para professor de ensino fundamental. A progressão continuada permite uma nova forma de organização escolar. Consequentemente, uma outra concepção de avaliação. Se antes se aprovava ou se reprovava ao final de cada série, agora, com os ciclos, né, com a progressão continuada, se espera que a escola encontre diferentes formas de ensinar, que assegurem a aprendizagem dos alunos e do seu progresso intraciclos, né, dentro dos ciclos, né, e interciclos, de um ciclo para o outro. A adoção da progressão continuada e a concretização dos seus resultados depende de uma alteração radical na concepção, olha, de ensino, de aprendizagem e de avaliação da aprendizagem, rompendo eventuais resistências ao que hoje é cientificamente comprovado, que toda criança é capaz de aprender, se lhe forem oferecidas condições de tempo e de recursos para que exercite suas competências ao interagir com o conhecimento. Esse texto foi adaptado lá desse site, né, o site CR Mário Covas, do governo do estado de São Paulo. E aí a proposta é: julgue as assertivas com V para as que forem verdadeiras ou F para as que forem falsas, né? E marque a alternativa com a opção correta. Ó, julgue, né? Ó, julgue as assertivas com V, se verdadeiro, né? Ou F de falso.
O regime de progressão continuada exige um novo tratamento para o processo de avaliação da escola, transformando-o num instrumento guia essencial para a observação da progressão do aluno. E aí, correto ou incorreto? Segunda frase, o regime de progressão continuada sinalizará as heterogeneidades do desenvolvimento de habilidades e conhecimentos entre os alunos, orientando-os e aos seus professores quanto ao perfil de sua progressão pelos anos escolares. Esta indicação pretende facilitar a compreensão do assunto e não fixar normas detalhistas. Outra frase, o regime de progressão continuada deixa à escola a autonomia para, em sua proposta pedagógica e seu regimento, delinear seus horizontes sobre a questão. E a última frase, no contexto da progressão continuada, perdem sentido as expressões habituais de aprovação e reprovação. Entram os conceitos de progressão, aprendizagens diferenciais, desenvolvimento global, orientados por maior clareza quanto aos objetivos do ensino fundamental na sociedade contemporânea, na comunidade onde a escola se insere em um contexto de democratização da educação. Bem, essa questão ela está trazendo aí, né, questionamentos a respeito da progressão continuada. Gente, é preciso que tenhamos muita clareza de que progressão continuada não é progressão automática. Não se trata disso. E este foi, infelizmente, um entendimento que muitas pessoas da área, né, infelizmente, da nossa área da educação, tiveram a respeito de educação continuada, né, de uma progressão continuada aí na educação básica, aonde as pessoas falavam assim: ah, não pode repetir mesmo, ele vai passando, não importa se ele sabe, não importa se ele não sabe, ele tem que passar mesmo. Ah, é assim, né? A escola não ensina mais nada. E, gente, esta lógica tem que ser rompida. Isto precisa ser quebrado. Progressão continuada significa oportunizar ao estudante que ele tenha mais tempo para a aprendizagem. Significa para o professor ter maior possibilidade de trabalhar ali conceitos, conteúdos, suas disciplinas com uma maior flexibilidade de tempo, de disposição de conteúdos. Ele não precisa ficar amarrado àqueles programas de ano a ano. Sabe, olha, o objetivo desse ano é esse. Chegou no final do ano, você não atingiu o objetivo, então o estudante que fique novamente para percorrer essa trajetória. E não é assim que a gente aprende. Você não aprende assim, eu não aprendo assim. As coisas são num processo. Por isso que a gente fala, né, de um processo de ensino e aprendizagem. Então, há que se trabalhar aí a questão de tempo. E quando eu vou romper com esta lógica da fragmentação pelo tempo, eu tenho que mudar o que eu entendo a respeito de ensino, eu tenho que mudar o que eu entendo a respeito de conteúdo, eu tenho que mudar o que eu entendo a respeito de professor, de estratégias, de metodologias, de estudante e principalmente o que eu entendo de avaliação. Porque eu não posso entrar dentro de um ciclo e ficar com a lógica seriada na minha cabeça e ir trabalhando ano a ano, como se no final do ano houvesse uma quebra. Então, se o estudante chegou até aqui e não sabe
X coisas que estava lá naquela programação anual, ele não pode percorrer o trajeto seguinte. Não é assim. Tem que haver uma continuidade, tem que haver uma melhor retomada de conteúdos. Então a avaliação tem que ser outra, né? Tem que ter um outro olhar. Dito tudo isso, vamos lá olhar de novo cada uma das frases. Olha, o regime de progressão continuada, deixa eu pegar aqui o regime de progressão continuada exige um novo tratamento para o processo de avaliação na escola, transformando-o num instrumento guia essencial para a observação da progressão do estudante, né? Para a progressão do aluno. E aí, está correto ou está incorreto? Tá? Certíssimo, tá corretíssimo. Porque quando você pensa em a progressão continuada, você tem que começar a olhar para os progressos do seu aluno dia a dia, mês a mês, semana a semana. Porque senão você vai chegar no final do ano e vai falar: meu estudante não evoluiu, ele não progrediu, ele não chegou aonde ele deveria chegar. Bem, a lógica é outra, o conteúdo eu tenho mais tempo, então não é no final do ano, né? Então eu preciso ir observando aí ao longo, né, durante a progressão, o desenvolvimento do estudante. Próxima frase. O regime de progressão continuada, deixa eu pegar aqui, ó. Regime de progressão continuada sinalizará as heterogeneidades, ou seja, as diferenças, né, do desenvolvimento de habilidades, de conhecimentos entre os alunos. Claro, né? Orientando-os e orientando também aos professores quanto ao perfil da sua progressão pelos anos escolares, né? Pelo percurso de tempo que se já percorreu aí na escola. Essa indicação pretende facilitar a compreensão do assunto e não fixar regras detalhistas, né? E não falar, olha, é aqui, ponto e acabou. E aí, correto ou incorreto? Bingo! Certíssimo, verdadeiro também. Bom, temos duas verdadeiras aqui. A gente já elimina a letra A, a gente já elimina a letra B, a gente já elimina a letra C, a gente já elimina a letra E. E aí já temos o nosso gabarito. Já sabemos que é a alternativa D, mas nós vamos conferir se as demais frases sim realmente falam, né, a respeito da progressão continuada. Ó, o regime de progressão continuada deixa à escola a autonomia para, na sua proposta pedagógica, o que é isso? No seu PPP, no seu projeto político pedagógico e também no seu regimento, que é aquele documento que vai determinar lá as regras daquela escola, delinear os seus horizontes sobre a questão, ou seja, há a progressão continuada e nesta escola esta progressão continuada será nos seguintes termos. E detalhar e colocar isto, tanto no PPP quanto no regimento. Isto está correto ou está incorreto? Muito bem, está corretíssimo. Última frase, que a gente já sabe que está correta, né? Ó, no contexto da progressão continuada, perdem sentido as expressões habituais de aprovação e reprovação. Lógico, né? Não vai mais repetir de ano, não vai mais passar de ano, não vai ser aprovado ou retido. Entram os conceitos progressão, aprendizagens diferenciais, desenvolvimento
desenvolvimento global, eu não preciso ficar ali na minudência, exatamente isso aqui, ó, isto aqui, essa coisinha aqui, meu estudante ainda não conquistou, tá, ele ainda não chegou aqui, mas como é que foi esse percurso dele para chegar até aqui, né? Como foi? Ele está progredindo, ele está evoluindo, né? Ó, desenvolvimento global orientados por maior clareza quanto aos objetivos do ensino fundamental na sociedade contemporânea, na comunidade onde a escola está inserida, no contexto também de democratização da educação. Perfeito, não é mesmo? É isso aí. Portanto, gabaritou você que assinalou junto comigo a alternativa D de tá dando tudo certo. Bora lá resolver mais uma questão. É de 2023, a terceira questão da Fundatec para a instituição GHC, que é o Grupo Hospitalar Conceição, lá do Rio Grande do Sul, prova para técnico em educação. Isso mesmo, técnicos em educação também trabalham em hospitais, tá? Você não pode esquecer que há crianças hospitalizadas, crianças e adolescentes que têm direito à escolarização. Ok? Vamos lá? Ó, sobre a teoria construtivista, analise as assertivas abaixo. 1. Para os construtivistas, a natureza humana é universal, essencial e estática. E aí? O que você acha? Está correto ou incorreto? Ó, vou fazer aqui uma marcação para a gente identificar as assertivas, tá? Para a gente saber aonde elas estão, ok? Então, vamos lá. Segunda, para os construtivistas, o conhecimento resulta de uma construção contínua entremeada pela invenção e descoberta. 3. O construtivismo reforma o conceito de objetivismo e as ideias trazidas pelo racionalismo e empirismo. E aí? E 4. Para os construtivistas, o conhecimento não é inato, nem dado pelo objeto, mas se forma e se transforma pela interação. E aí, quais afirmativas você julga estarem corretas? Te dá uns segundinhos e você pensa aí e a gente já corrige aqui. Pronto? Vamos lá? Ó, primeira, né? Para os construtivistas, aqui minha canetinha, ó. Para os construtivistas, a natureza humana é universal, essencial e estática. Parada, feita uma estátua? Não. Nananina, não. Para os construtivistas, a natureza humana jamais será estática. A gente não pode esquecer que a gente tem como um representante aí do construtivismo Piaget, que era biólogo, né? Biólogo e estudando, né? Analisando o desenvolvimento biológico humano, que não dá para ser estático, né? É um desenvolvimento. Então, a primeira assertiva está errada, tá? Então, a primeira está errada. E aí a gente já vai eliminando aqui, olha. Apenas 1 e 3 a gente elimina, apenas 1, 2 e 3 a gente elimina, 1, 2, 3 e 4 a gente elimina, e aí já temos, olha, 50% de chance de gabaritar aqui essa questão, beleza? Vamos lá, segundo. Para os construtivistas, o conhecimento resulta do quê? De uma construção contínua, né? Contínua, ela não
para entremeada pela invenção e pela descoberta, né? Então, é até aquela espiral, né? Que você já deve ter visto a analogia de construção desse conhecimento pela descoberta também, pela invenção, pela criatividade, né? Então, sim, a segunda frase está correta, a segunda assertiva está correta. E aí, temos aqui a segunda e a segunda corretas. Beleza, tá? Vamos ver agora a terceira. Porque se a terceira tiver certa, a gente já sabe que é a letra D. Se a terceira tiver errada, a gente já sabe que é a letra B. Beleza? Vamos lá. O construtivismo reforça o conceito de objetivismo e as ideias trazidas pelo racionalismo e pelo empirismo. O que é isso? Que é só o que vem de fora, que é só aquele conhecimento que vem de fora para dentro. E pelo ensaio e erro, né? Você faz ali a experiência e vai pelo bom senso. E o construtivismo, a gente sabe que ele não vai reforçar esse conceito desse objetivismo e nem dessas ideias trazidas pelo racionalismo e pelo empirismo. Portanto, a terceira assertiva está incorreta e a gente já elimina a D. Para gabaritar, você já sabe que é a alternativa B, mas vamos ver a 4, se realmente ela está correta. Para os construtivistas, o conhecimento não é inato. Maravilha! As pessoas não nascem com o construtivismo exatamente como, né, diz aí o racionalismo, como diz muito do empirismo, né? Nem dado pelo objeto, pelo empirismo, né? Mas ele se forma e se transforma, ele se forma e ele se transforma, né? Num constante movimento, assimilação, né? Desequilíbrio, reequilíbrio, né? Acomodação e desequilíbrio e assim sucessivamente. Portanto, alternativa B, apenas a 2 e a 4 estão corretas. E aí você que assinalou a alternativa B, gabaritou aqui comigo. Bora lá que tem mais. É de 2023 a quarta questão da Banco Geduc, Prefeitura de Tupanatinga, lá no interior do Pernambuco, professor 2 de Libras. Julgue o item que se segue. A tendência atual considera imprescindível uma integração entre o quê? Entre o currículo e a didática para favorecer o trabalho no ambiente escolar. Beleza, até aí, perfeito, né? O currículo e o que se está fazendo ali de prática tem que ter uma ligação, né? Os estudos curriculares tendem a aspectos mais globais, expondo como se realiza a seleção e a organização do conhecimento. E aí, está correto ou está incorreto? Como este processo de seleção não é neutro, pode favorecer certos grupos em detrimento de outros. E aí, isso está correto ou isso está errado? Considera aí suas reflexões, seus pensamentos, vai buscar aí na sua memória, que eu tenho certeza que você vai gabaritar essa. Ó, olha só, a tendência atual considera imprescindível, quer dizer, é super importante o quê? Integrar o currículo com a didática, né? Então,
É aquilo que se vai trabalhar com a forma como se vai trabalhar, né? Para favorecer o trabalho no ambiente escolar, ok? Os estudos curriculares o quê? Quando se trata de currículo, né? Tendem a aspectos mais gerais, mais globais, expondo como acontece, né? O que acontece? Esta seleção, a escolha, né, dos conteúdos e a organização do conhecimento. Então, como é que você vai organizar? Quais dentro da área? Quais os saberes que você julga relevante, quais primeiro, quais depois, e assim sucessivamente, né? Olha, como este processo de seleção não é neutro, será que essa escolha de o que eu vou apresentar ali no currículo é um processo neutro? Claro que não. Não é neutro. Isto aqui está correto. Não é neutro. Esta escolha é deliberada. Se eu escolhi trabalhar com azul, eu não escolhi o amarelo. Eu não escolhi o vermelho. Percebe? Então, ele não é neutro, porque eu puxei para o azul, tá? E aí pode favorecer certos grupos em detrimento de outros? Sim ou não? Sim, corretíssimo. Quando eu vou escolher ali o azul, eu deixo de escolher outras cores. E aí sim eu vou privilegiar aqueles que têm acesso ao azul. Simples assim. Belezinha? E aí, você que assinalou a alternativa C de tá dando tudo certo, gabaritou aqui comigo, hein? Bora lá que tem mais. E é de 2007, Banca CESP e Sebrasp, a quinta questão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, analista judiciário de pedagogia. Ó, o controle da aprendizagem passa pelo controle das ações dos alunos. O trabalho docente deve considerar a ajuda aos alunos na realização das tarefas. Nesse contexto, assinale a opção, ó, correta. A. Na maioria das vezes, o mais importante é controlar as ações dos alunos. Alunos bem doutrinados têm maior facilidade para a absorção de conhecimento. E aí, correto ou incorreto? B. O mais importante é a inexistência de regras, uma vez que as crianças são capazes de se organizar de acordo com seus hábitos individuais. Por isso, o papel primordial do professor deve ser o de fornecer conhecimentos científicos. C. O controle das ações dos alunos não compete à escola, e sim aos pais. O papel da escola é repassar aos alunos os conhecimentos acumulados pela humanidade. Falo nada. D. Dosar as ações de ajuda e controle constitui uma boa medida para que a aprendizagem aconteça com sucesso. Normas claras e explícitas contribuem para a manutenção de um bom clima de trabalho. E aí, qual é a alternativa que você julga correta? Tanã, tanã, tanã. Essa tá bem fácil, né? Vamos lá? Ó, na maioria das vezes, o mais importante é controlar as ações dos alunos. Gente, aonde que na maioria das vezes o objetivo da educação é disciplinar, é conter os alunos? Não, né? É o processo de ensino-aprendizagem, é que eles aprendam, né? Olha, alunos bem doutrinados têm maior facilidade de absorção de conhecimento. Quem disse isso? Né? Que alunos mais quietinhos estão aprendendo. Gente, muitas vezes os alunos quietinhos estão ali, ó,
cabecinha divagando, indo para outras esferas. E aqueles estudantes mais agitados, né, que estão conversando, estão ali numa outra postura, não é por isso que eles não estão aprendendo, hein? Ó, cuidado, hein? Que a banca quis colocar aí questões que estão aí no nosso imaginário, né, coletivo, essas questões aí de bom senso, que se você ficar quietinho você está aprendendo. Aqui, ó, não é bem assim que a banda toca, não, tá? B. O mais importante é a inexistência de regras. Gente, inexistência de regra quer dizer, sai de um controle total para um laissez-faire, laissez-passer? Não, né? Inexistência de regras? Não dá. Uma vez que as crianças são capazes de se organizar de acordo com seus hábitos individuais, evidente que as crianças precisam de orientação. Não pode não existir regras. Lembra daquelas questões, inclusive colocadas por Piaget, né? De anomia, de heteronomia, para depois se atingir a autonomia, né? Então, total ausência de regras, depois regras relativas, até que consiga autonomamente respeitar as regras. Então, calma, né? Que menos. Bom, por isso, o papel primordial do professor deve ser o de fornecer conhecimentos científicos. Ah, me poupe, né? Não. C. O controle das ações dos alunos não compete à escola. Ah, também já foi para o outro lado, né? Saiu de um canto, o controle das ações não compete à escola e sim aos pais. Quer dizer, o pai agora vem dar pitaco aqui dentro da escola a respeito de disciplina, né? Então sai daqui, né? Desse controle absurdo para vir aqui para uma coisa que, olha, que absurdo, que não compete à escola. Claro que compete à escola, né? É para ter disciplina, mas uma disciplina na qual seja possível conversar, discutir, interagir, se movimentar. Não é para você ficar preso estático, né? Ó, o papel da escola é repassar aos alunos conhecimentos acumulados pela humanidade, não é de repassar, né? É trabalhar com esses conhecimentos historicamente acumulados pela sociedade, pela humanidade, né? E trabalhar esta construção dentro da escola, tá? E não de repassar, tá? Porque se repassar, passou a primeira vez, esquece, porque aí acabou, né? Aí a segunda turma fica sem. D. Dosar as ações de ajuda e controle constitui uma boa medida para que a aprendizagem aconteça, né? Com sucesso, ou seja, você vai dosar ali tanto questões de disciplina quanto de auxílio, de intervenção ali, né? Normas claras, explícitas, elas contribuem, elas ajudam para a manutenção de um bom clima de trabalho. Então, você que assinalou a letra D, gabaritou aqui comigo. Quer fazer mais? Mais uma, pelo menos, né? Bora lá! É de 2023, a sexta e última questão, proporcionada aí pela banca FUNCERN, né, lá de Natal, da Câmara Legislativa, né, de Natal, Rio Grande do Norte, prova para assistente legislativo, pedagogo, estavam selecionando ali um pedagogo para trabalhar na Câmara. Ó, sobre metodologias e aprendizagens ativas, analise as afirmativas abaixo. 1. As metodologias ativas permitem que os estudantes possam fazer coisas, pensar e conceituar o que fazem, bem como construir conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que realizam. E aí, tá correto ou tá incorreto isso?
2. As metodologias ativas permitem que os estudantes construam conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas atividades realizadas e que o conhecimento seja construído prioritariamente na individualidade. E aí, correto ou incorreto? 3. As metodologias ativas permitem que os estudantes desenvolvam a capacidade crítica e reflexiva sobre as práticas que realizam. 4. As metodologias ativas permitem que os estudantes possam fornecer e receber feedback. E 5. As metodologias ativas permitem aos estudantes aprenderem a interagir com colegas, professores e pais, bem como explorar atitudes e valores pessoais na escola e no mundo. E aí, quais dessas assertivas, quais dessas frases, quais dessas afirmações estão corretas? Tomar um golinho de água e a gente já vai ver uma por uma. Olha, a primeira. As metodologias ativas, elas permitem que os estudantes possam fazer coisas? Sim ou não? Metodologia ativa, quando você propõe ali uma atividade, por exemplo, da sala de aula invertida, é possível que o estudante possa fazer alguma coisa? Sim. É possível que ele pense? Sim. É possível que ele consiga conceituar algo? Sim. É possível que ele construa conhecimentos? Sim. Sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que eles estão fazendo? Sim. Portanto, a 1 está correta. Então, a gente já vai eliminar aqui, olha, a B e a D, tá? Que não tem a 1. E a 1, a gente já viu que tá o quê? Correta! Vamos lá. Segunda frase. As metodologias ativas permitem que os estudantes construam conhecimento sobre os conhecimentos envolvidos nas atividades realizadas, ok? E que o conhecimento seja construído prioritariamente na individualidade. Isso aqui quebrou as pernas de qualquer um, né? Ó, prioritariamente na individualidade, metodologias ativas, ele tem que interagir, ele tem que trabalhar com outros conhecimentos pelos mais diferentes vias, é pela internet, é presencialmente, enfim, de várias maneiras, né? Então, não, o 2 está errado. E aí, olha, a gente já sabe que a alternativa correta é a A. Né? Por quê? E aí, se você está na prova, já sabe, hein? Ó, corre, anota a alternativa A e corre para o abraço. Vai gastar mais tempo lá numa dissertativa, numa questão mais complexa, tá? Mas aqui a gente está estudando, vamos ver por que a 3 é verdadeira. Ó, as metodologias ativas, elas permitem que os alunos, os estudantes, né, desenvolvam a capacidade crítica? Sim, né? Reflexiva? Sim. Sobre o quê? As práticas que estão realizando? Sim, está correto, exatamente isso, né? As metodologias ativas, elas permitem, elas possibilitam, pela própria dinâmica da metodologia ativa, tá? Seja uma pesquisa, seja uma sala de aula invertida, seja trabalhar ali por estações, enfim, tantas possibilidades que a gente tem, né, nas metodologias ativas. Então, sim, está correto. Vamos ver se a 4 e a 5 também estão corretas? Olha, as metodologias ativas permitem que os estudantes possam fornecer e receber feedback? Perfeito, porque praticamente esse feedback é ali no ato, conforme o estudante está trabalhando dentro da metodologia ativa, ele já está recebendo feedback e o professor também interagindo e vice-versa, né? Então ele dá feedback, mas ele também fornece, dada a própria dinâmica da metodologia ativa, porque vai tirar o estudante daquela passividade de ficar sentado na carteira,
numa aula expositiva, tá? Então, tá corretíssimo. E quinto, as metodologias ativas permitem aos estudantes aprenderem a interagir com colegas? Sim. Com os professores? Sim. Também com os pais? Também. Bem como explorar atitudes e valores pessoais na escola e no mundo? Correto. Perfeito, porque ele está interagindo, ele tem movimento, ele tem iniciativa, ele tem este movimento de construção do conhecimento. Então, sim, perfeitamente, nossa alternativa correta e gabaritou conosco. Quem colocou a alternativa? A. É isso aí. Ó, agradecer você que me seguiu até o final aqui do vídeo. Beijo grande, não esquece, ó, de colocar aqui embaixo no comentário aquele assunto que você quer ver por aqui pelo canal, que a gente faz um vídeo especialmente para você. Beijo grande e até o próximo!